Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar aqui o rolezinho da minha casa até o meu trabalho. Lembrando que o assunto principal é a MT-03. Agora com 5.167 quilômetros. Ainda não fiz a revisão de 5.000. Não fiz não porque não quis. Fui até na Yamaha, mas infelizmente a Yamaha de Brasília, que fica na Asa Norte, só tem um mecânico. É isso mesmo, um mecânico para atender todo mundo. Imagina vocês, uma loja Yamaha em Brasília, ter só um mecânico. Esses dias eu fui lá com horário marcado. Claro, cheguei atrasado, não cheguei no horário e não consegui ser atendido. Não foi nem culpa dos caras, mas eu culpo um pouco assim a empresa Yamaha ou a Saga Motos por manter só um mecânico, aonde a demanda é bem maior. Aqui de manhã, onde eu tô passando aqui, é um trânsito. Rola um trânsitozinho pesado, porque tem um afunilamento ali na barragem. E aí passa todos os carros da cidade em uma ponte de uma via só. Até hoje eu não entendo por que eles não fecham uma das vias e que tem menos fluxo e liberam as duas faixas na subida dessa ponte. Mas enfim, aí eu não sou engenheiro, não entendo como é o trânsito, só sei andar nele. Mas são situações que a gente vê em outros lugares que parece que deu certo, que poderia ser copiado aqui. Vocês estão vendo aí, ó, vem os carros daqui e os carros daqui, que são as duas saídas principais da cidade. Tem outras que também devem estar cheias, outra na verdade, que deve estar cheia. Mas essa aqui é uma das principais, que é a saída pela barragem do Paranoá. Isso que é o gostoso da moto, tá vendo? A galera tá no trânsito. Provavelmente eu estaria ainda lá atrás. São agora 7h14 da manhã. Não é o horário que eu costumo ir ao trabalho. Hoje é um dia excepcional aí, que tive que ir mais cedo. Segunda-feira. Sono pra caceta, mas vamos lá. Senhora aí na moto aí na frente, a galera tá aderindo, mulheres, homens, só não crianças porque não pode. Zoeira. Vamos entrar aqui nesse cantinho. E é o seguinte, aqui afunila tanto que não cabe nem moto, fica muito ruim. Então você tem que disputar os espaços com os carros. E a gente divide aqui a pista com a Motoguel, que por sinal coloca a moto dela pra andar aí. Descendo aqui. Outro problema também é essa barragem de 50 km por hora na descida. Também eu acho que não é um problema, porque se tem a questão da segurança, eu não vejo controladores de velocidade como problema. Na verdade, o problema pode ser a gente que tem a mão nervosa aí, né? Ou o pé, pra quem tá de carro. Essa aqui é a barragem do Paranoá, onde segura tanta água do lago da cidade. Ali embaixo é só o buraco. Essa aqui é a barragem que represa o lago Paranoá e que nos dá acesso ao centro de Brasília. Mas voltando ao assunto aí da Yamaha, então, ele tem só um mecânico, uma loja que deve vender não poucas motos por mês. E tem um fluxo alto, eu creio, de revisões.
E nesse fluxo alto e pouco retorno de mão de obra, a gente fica sujeito a isso, a não conseguir horários mais flexíveis. O pessoal que trabalha lá foi até gente boa, que minha moto perguntou se eu poderia deixar a moto lá e pegar no fim do dia. Mas infelizmente meu trabalho é bem longe da loja onde fica a oficina, e fica um pouco inviável eu deixar a moto e ter que buscar antes da loja fechar, porque o fluxo do meu trabalho é justamente na hora que a loja deve estar fechando, né? É a hora que a gente está mais nativa lá, digamos assim. Não tem como eu sair para ir buscar a moto, então vai ficar uma coisa, a moto vai ficar lá até o outro dia e não vai ter como eu voltar para casa. Para quem não sabe, aqui em Brasília, que não é de Brasília, o transporte coletivo aqui é muito ruim mesmo, muito ruim. Pra você ter ideia, agora são 7 horas e 17 minutos. Passamos por um bocado de carro e alguns ônibus. Aqui um ônibus aqui meio perdido. São ônibus geralmente abarrotados de pessoas, todo mundo em pé. Só senta quem mora perto do terminal. E essa é a Brasília de todos os dias, que a galera tem que pegar o carro, ou como eu, deixo o carro em casa e pega a moto e vai trabalhar. E eu não posso ficar dependendo de transporte público, por isso que eu fiz a compra desta moto. E sobre aí os 5.000 primeiros quilômetros dessa moto, eu só tenho a elogiar. Acostumei com o consumo mais alto. Na verdade não é um consumo mais alto, é um consumo comum. Seria mais alto se você pensar que ela é uma moto de 321 cilindradas, né? Aí sim é um consumo mais alto. Mas depois que a gente vai andando na moto, comparando ela com as outras motos de 300 cilindradas, a gente perde ali no consumo, mas ganha na força da moto, na agilidade e tantos outros benefícios que ela dá. Uma vez eu falei que a 500 chega a fazer 31 km com litro. Foi o relato que um amigo meu que tem uma 500, Paulo Vitor, me passou. Foi até contestado aí no canal, falando que nunca que a 500 faz 31 com litro e tal, mas eu acredito que ela faça 31 com litro sim, e que ela é mais econômica do que a Yamaha. Só que, cara, o preço de uma 500 cilindrada, o preço de manutenção de uma 500 cilindrada está bem acima do preço do MT-03. Então é um preço que você paga por um tal consumo. Como a distância média que eu ando da minha casa até o trabalho é de 20 e poucos quilômetros, pra mim não vai fazer tanta diferença assim. É uma economia de aproximadamente 10, 12 quilômetros por litro. Na verdade faz, né? Se for pensar bem, cada dia que você, 2 dias que você vai, você ganharia um, né? Só que você perde na manutenção dela, você perde no valor de compra, você perde quando for fazer a revenda. Então são assuntos a pensar. E a revisão de 5.000, pelo que o mecânico me falou, é só a troca de óleo. A troca de óleo e a checagem de alguns itens do veículo que são averiguados para saber se teve algum desgaste ou alguma coisa assim. Segundo o mecânico, porque minha preocupação é o seguinte: eu tenho que trocar o óleo com 5.000 quilômetros. Só que ele me lembrou o seguinte, que eu troquei o óleo com 1.000, que foi a primeira revisão. Então se eu troquei o óleo com 1.000 quilômetros, eu poderia, em tese, com esse óleo rodar até 6.000 quilômetros. E a Yamaha me dá a possibilidade de rodar até 5.500 quilômetros acima do limite da revisão. Desculpa,
me permite rodar 500 km acima do limite da revisão, ou seja, 5.500 km. Só que eu já vou me adiantar logo nisso, porque eu sou uma pessoa que é o seguinte: se eu não fizer hoje, eu não vou fazer amanhã, eu não vou fazer amanhã e não vou fazer amanhã. O dia de amanhã pra mim é muito longo. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e aí não para. Agora que a gente vai passar pela ponte JK, que por mais que esteja esse fluxo de carro, tem 3 faixas e tá fluindo bem. O grande problema de pontes, eu acho que na maneira geral, é quando se tem algum acidente, porque geralmente, pelo menos essa, não tem acostamento. E aí quando se tem um acidente, quando se tem um carro com uma pane, falta de gasolina ou um pneu furado que seja, você interrompe uma faixa. E as pessoas que passam nas outras 2 faixas passam devagar por curiosidade. Eu me incluo nessas pessoas. Você passa mais devagar para olhar, você passa mais devagar porque todo mundo parou, você também parou. Isso gera um trânsito absurdo. Por isso que vocês viram aquele guincho do Detran aqui do Distrito Federal ali no início da ponte, um no final. Eu creio que seja para o caso de algum desses relatos que eu falei, pane, falta de gasolina, pneu, a viatura do Detran retira o veículo da ponte, liberando a ponte pra galera, liberando o trânsito. Ali é um exemplo claro. O cara deve ter dado problema no carro lá no começo, e aí o Detran trouxe ele pra cabeceira da ponte, se é assim que eu posso falar. Agora, uma coisa que eu reparo aqui, pra quem usa a moto pra ir e vir o trabalho como eu tô querendo pegar um MT-07 no final do ano. Só que, cara, olha esse trânsito. Eu não consigo passar de 100 na moto. Eu não consigo passar de 100 na moto, a não ser que eu for aquele mano lá da XJ que andar 150, 160 no corredor. Mas eu tenho amor à vida, respeito ao trânsito e 2 filhas pra criar, né? Mas ó, você coloca 100 km, a moto já tem que frear, cara, muito em cima, muito carro. Fico pensando como é isso no MT-07, que você tem um canhão na mão, mas não pode disparar, porque o trânsito é apertado. Isso Brasília, que é uma cidade que eu acho que tem seus problemas em horários de pico, ida ao trabalho, volta pra casa, mas geralmente o trânsito é bom. Essa pista aqui mesmo, quando eu venho trabalhar meio-dia, 1h da tarde, até 11 horas da manhã, é muito bom o trânsito. Não tem quase carro andando, você consegue dar uma esticada melhor. Mas mesmo assim, eu creio que a compra do MT-07 é mais para o perfil de um público que anda fim de semana, que faz viagens maiores, que realmente precisa da potência do motor para deslocar de um ponto a outro, coisa que não é meu caso aqui. Eu acho que se eu comprar um MT-07 vai ser muito pela questão de ter, né? Eu tenho uma MT-07, mas de necessidade não. A necessidade não existe nesse caso aqui em Brasília. Também tem uma característica que meio que eu só vi aqui. Eu já viajei a algumas cidades do país, mas a cidade que eu reparei que tem mais, aí eu vou abrir uma aspas, que aqui em Brasília a gente chama de pardais, em outros lugares vocês chamam de radares. Então vamos lá, mais pardais que são radares por metro quadrado. Quase todos os semáforos a gente tem um radar. Quase todas as avenidas a gente tem pelo menos 3, dependendo do tamanho da avenida. Da minha casa até meu trabalho eu devo passar pelos 10, 12. E
como você vai ficar esticando, passando no meio toda hora? Tem hora que você não consegue passar no meio. Tem hora que você acelera, mas por algum motivo você não conseguiu passar no meio. E aí esse é o problema. Você não consegue passar no meio, automaticamente você não consegue passar também com a velocidade da via, porque você já está acelerado. E moto, todo mundo sabe, né? A coisa de quem... Acho que o cara começa a andar, a primeira vez que ele anda de moto, ele descobre isso, que moto não para. Comparado a um carro, que você com 100 metros você consegue fazer uma frenagem legal, a moto não. A moto você precisa pelo menos, eu acho que 4 vezes, não sei, da distância que um carro precisa para frear. Ressalva as motos em ABS, que eu nunca andei, não sei como é que funciona, se é tão eficaz assim, mas geralmente moto não freia tão legal igual o carro. Nem carro freia, na verdade. Eu cheguei aqui do meu trabalho. Quem não sabe, eu trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Esse aqui é um anexo 2. Eu vou guardar minha moto ali na frente. Eu acho que hoje eu vou arriscar uma coisa que esses coqueiros fazem sombra durante o dia, mas derrubam folhas. Uma folha de um coqueiro desse pode muito fácil arranhar uma moto, amassar e tal. Só que eu acho que hoje eu vou pagar esse risco. Aparentemente não tem nenhuma caindo, né? Então é isso aí, galera. Mais um dia de rala. Muito obrigado para todo mundo. Quem puder, se inscreve no canal. Quem puder, deixar aquele like. E é isso aí. Valeu!